E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez à Forja Cinéfila. E cara, o que a gente vai falar hoje não é sobre um filme específico, ou dois, mas sim sobre 5 cenas de filmes específicos. E que cenas seriam essas? Não sei. Bom, antes de tudo, vamos começar falando sobre uma coisa. Sabem quando você está assistindo um filme e de repente a mocinha com cara de lerda olha pro vampiro gostosão e fala: "Eu sei o que você é"? Ao que o branquelão responde: "Diga". E ao que ela responde: "Um vampiro". Pois bem, quando você vê esse tipo de cena, você sabe que o filme não tem diálogos bons. Tô triste, não tô feliz. E hoje vamos falar exatamente sobre o oposto, sobre 5 cenas de diálogos marcantes. Mas também eu não vou mentir pra vocês, aqui o tema não vai ser sobre os melhores diálogos do cinema, os mais bem elaborados e tal, mas sim sobre os diálogos mais memoráveis, os diálogos que mais conseguiram ganhar a atenção do público e ficarem eternizados, sabem? Então vamos falar hoje sobre os 5 diálogos mais memoráveis do cinema. E sabe o que mais é memorável? Isso mesmo, acertaram! Vocês indo aí, deixando um like porque ajuda demais, se inscrevendo porque a ajuda vai ser ao quadrado e, se possível, compartilhando e ativando o sininho porque daí a ajuda vai ser, adivinhem, ao cubo? Exatamente. Então, já estamos completamente marcados por essa linda passagem de likes, então bora pro vídeo. Vamos abrir a nossa lista com um romancezinho? Romancezinho entre aspas, na verdade, porque é um baita de um romance, um filme realmente pra fazer macho chorar. Isso é a definição desse filme. E qual é ele? Nasce uma Estrela, A Star is Born, com Bradley Cooper e Lady Gaga, respectivamente como Jackson e Ali, os dois protagonistas da cena em questão que falarei, que realmente é muito forte. E a cena em questão se inicia na banheira, em um momento onde a Ali está tomando banho. E ele chega todo mamado ou drogado, porque um lance sobre o Jackson é que ele bebe demais e usa algumas pílulas e tal. Então ele tá muito mal, ele chega e daí começa a falar com ela sobre os sucessos que ela tá fazendo recentemente e tudo mais. E disso ele vai começar a dizer que ele não entende mais a música dela, que as letras são horríveis e que ela não sabe mais compor. Why you come around me with an ass like that? What you saying? Why My walk around in lyrics? jeans? Why you come around with an ass like Yeah, that? that's my song. Yeah, I know What it's your about my song. E ela começa a discutir com ele por ele estar sempre bêbado, ausente. Tem um momento onde ela chama ele de namorado e daí ela diz: "Ah, aliás, meu noivo, mas se você não me trata como sua mulher, eu sou a sua namorada". E tem uma discussão enorme nessa cena, para resumo da conversa, e é muito bem atuada, muito bem filmada, e o Jackson, ou melhor, o Bradley Cooper e a Lady Gaga transmitem uma emoção muito grande, uma interação muito grande ali, e realmente você assiste e parece duas pessoas discutindo. É muito bom. E dentro do contexto do filme, essa cena tem muita importância depois e reflete muito do que aconteceu até aquele momento. Hey, do you got those pills in You're your just pocket? fucking ugly, that's Hey, all. you got... I'm what? You're just fucking ugly. Get the fuck out! Get out! Então ela funciona demais dentro do filme e isso é muito bem feito, muito. E todo mundo que viu esse filme se lembra dessa cena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em quarto lugar, temos o maior exemplo de que, como eu disse, não é os melhores diálogos e sim os diálogos mais memoráveis. Mas não tirando o mérito desse diálogo, porque ele é muito bom. E qual diálogo seria esse? O diálogo com o Mestre Tu, em A Hora do Rush 3. A Hora do Rush 3, que eu não vou mentir pra vocês, não é um filme grandioso, um filme que eu morra de amores, na verdade é um filme que eu realmente não gosto, mas Hora do Rush fez parte da infância de todo mundo que está assistindo esse vídeo, quase certeza. Pelo menos da minha fez. E recentemente eu reassisti eles, foi quando eu descobri que Hora do Rush 3 é horrível, mas nisso também eu vi uma cena em questão que eu me lembrava muito bem, e que quando eu reassisti ela, eu percebi que ela é exatamente como eu lembrava, porque ela ficou muito gravada na minha memória, que é justamente o diálogo do Mestre Tu. Eu posso ajudar. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Que é um momento onde, por sinal, eu vou comentar sobre ele dublado, porque Hora do Rush é um filme que ele não é lá grandioso e nem muito bom. Que porcaria, hein? Se você for levar em conta. Mas Hora do Rush dublado fica muito melhor. E eu não vou mentir, eu sou um cara que eu prefiro muito mais versões legendadas e tal, mas esse é um dos poucos filmes que eu realmente só assisti dublado. E como eu reassisti ele dublado de novo, porque eu comecei a assistir em inglês e vi que não tava rolando, e eu queria a voz do Alexandre Moreno ali no Carter. Lee, não tem balas aqui. Foi mal. Eu tô tentando matar esse sujeito. Droga!
Então, é dublado. Nessa cena em questão, eles estão em um dojo e chega um mestre lá das crianças e tudo mais. Quando o Carter vai falar com o mestre e pergunta o nome dele, começa a discussão. Quem é você? Tu. Não, eu, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego. Eu não sou cego, tu que é. Foi o que eu acabei de dizer. Você disse o quê? Eu não disse o quê, eu disse tu. Ganhando assim o título de quarta cena mais memorável do cinema, porque ela é simplesmente memorável demais. Todo mundo que já assistiu, e mesmo algumas pessoas que não assistiram, conhecem essa cena, porque ela é muito boa e você vai se matar de dar risada, mesmo não sendo tão bom o filme, como eu já disse. Mas ele tem cenas boas, admito. Meu nome é Mim. Ele é Mim, eu sou tu. Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu, tu, tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher todo mundo de porrada aqui. Em terceiro lugar, temos uma que eu realmente me senti muito tentado a colocar lá em primeiro lugar, porque eu simplesmente amo essa cena, mas eu pensei um pouco e vi que em questão técnica talvez eu estivesse sendo injusto colocando ela por primeiro, então ficou por terceiro. E qual seria essa cena? Bom, essa cena está em um dos filmes mais grandiosos em tempo, em magnitude mesmo de todos os tempos pra mim, que é um filme que eu sou apaixonado e que algum dia farei algum vídeo pra vocês, que é E o Vento Levou. E a cena em questão é justamente a cena final do filme, a cena de encerramento, basicamente. Se bem que tem um pouquinho depois. Mas, enfim, é a cena de encerramento do filme. Pra quem não assistiu ainda o filme e pretende ir assistir, então pula o vídeo pra parte que tá aparecendo aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui dos lados, enfim, para não ter spoilers e não estragar a sua experiência com o filme, tudo bem? Eu tenho um probleminha. Mas, pra vocês que ficaram, a cena em questão, como eu já disse, é o encerramento do filme, aonde o Sr. Butler, mais do que com razão, decide largar a Scarlett, depois de tudo que ele aguentou por ela e tal. É o momento onde ele decide que acabou, ele já não quer mais aquilo e ele termina com ela, se divorcia, no caso, após a morte da filha deles, após ele perceber que a Scarlett já não amava mais ele, após muita coisa. Então ele decide ir embora e é nesse momento, justamente nesse momento, onde a Scarlett percebe que amava o Butler. I only know that I love you. That's your misfortune. Ela passou o filme inteiro com ele, mas ela sentia que apenas estava com ele por interesse, que era a razão que iniciou tudo. Mas com o tempo ela foi aprendendo a gostar dele e nesse momento ela percebe que ela ama ele. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. E quando ela vai atrás dele para tentar fazer ele ficar ali, ele simplesmente diz que chega, ele não aguenta mais. Porque é nesse momento onde ele percebe que ela não ama, ou melhor, que ele percebe que ela não ama ele e que mais vale a pena ele ir embora. Mas é nesse momento que ela descobre que ama ele. Então é muito triste você ver ela correndo atrás dele, mas também muito prazeroso, porque você passa o filme inteiro esperando ele terminar com ela, porque dá raiva dela em grande parte do filme. E terminando com uma frase extremamente memorável, que é quando ela vai atrás dele e diz pra ele que ele não pode ir embora, porque senão ela não aguentaria e tudo mais, e ele simplesmente olha e fala: sinceramente, minha querida, eu não dou a mínima. You go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Vai embora, deixando ela sozinha. Em uma cena em que funciona legal demais, porque é o resultado de tudo que aconteceu no relacionamento dos dois e na vida dos dois separadamente, chegando àquele ponto onde a atuação dos dois para a época, principalmente, era muito boa. A filmagem é feita de um jeito muito interessante, acompanhando ela, depois a cena descendo a escada e tal, é muito bom de ver. E é uma cena extremamente memorável para todos vocês que já viram também, ganhando assim o terceiro lugar de cena mais memorável do cinema. Parabéns. Em segundo lugar, obviamente, é um filme que provavelmente muitos de vocês já esperavam que estaria na lista, porque não pode faltar algum filme do mestre Tarantino aqui nessa lista. Sou foda! E vou admitir pra vocês que fiquei muito na dúvida na hora de escolher, porque temos Os Oito Odiados, temos Kill Bill, o diálogo final entre a Beatrix e o Bill, temos diversos momentos em Django, enfim, Quentin Tarantino sabe como fazer diálogos, basicamente. Mas eu sei que possivelmente eu poderia ter colocado outros na lista, mas eu resolvi deixar só um do Tarantino aqui, pegando o melhor dele pra mim, pra assim não ficar tão injusto pegando só filmes do Tarantino. E
qual cena é. A cena de apresentação de Jules e Vince Vega em Pulp Fiction. O momento onde eles estão indo de carro para fazer um trabalho para o chefe criminoso deles. E no meio do trajeto eles começam uma conversa enorme sobre tudo que você pode imaginar. Eles vão falar sobre comida, vão falar sobre massagem nos pés, principalmente. Vão falar sobre a mulher do chefe deles. Vão falar sobre tudo que tem e é uma conversa muito natural, porque, como eu disse, Quentin Tarantino sabe como fazer diálogos. She used to be an actress. Oh, really? Did she do anything out of scene? I think her biggest deal was she starred in a pilot. Pilot? What's a pilot? Well, you know the shows on TV? I don't watch TV. E essa cena ficou eternizada no cinema e é muito boa. Os dois indo cometer assassinato, basicamente, e no trajeto eles estão indo e conversando sobre coisa boba, assim, em um diálogo muito, muito, muito natural. É de uma naturalidade assim que poucos filmes conseguem. Os dois parecem simplesmente dois amigos conversando de verdade. E a cena é toda cheia de vários takes bem longos, o que mostra que eles precisaram decorar muito da conversa e tal. E ela é filmada desde a hora que eles estão indo dentro do carro até a hora que eles chegam realmente na porta. Então é uma cena muito inteligente, com muita naturalidade por parte do John Travolta e do Samuel L. Jackson, que tem uma química muito grande. É verdade. Sendo assim, a segunda cena mais memorável do cinema. Mas, antes de ir para a primeira, eu preciso falar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, alguns de vocês podem se perguntar: ah, mas e a cena do English, motherfucker, do you speak it? Do Pulp Fiction não tá nessa lista? Ou, ah, e a cena de abertura do primeiro Godfather? That I cannot do. Ah, e tal cena, e tal cena, e tal cena. Bom, muitas cenas que poderiam estar nessa lista eu resolvi deixar à parte. Por quê? Aqui vem o grande lance. Coisas que eu evitei nessa lista. My monster condom. Foram frases marcantes, porque eu quis fazer sobre diálogos marcantes. Então, quando tem uma frase marcante, simplesmente um diálogo chato, talvez com alguma atuação ruim ou algo do tipo, e tendo uma grande frase de efeito, eu resolvi deixar de fora, porque não entra muito como diálogo, é apenas a frase que é marcante. E mesmo que as atuações, tudo funcione legal dentro da cena, mas se o que marcou foi uma frase em específico, eu deixei de fora. E segundo ponto que eu deixei de fora foram monólogos, porque senão nós teríamos muito mais Pulp Fiction, entre outros, não vou dar spoiler. Por quê? Porque alguma hora ainda farei vídeo pra vocês de as melhores frases dos cinemas, as frases mais marcantes, e os melhores monólogos mais marcantes, assim como eu posso fazer um outro sobre os melhores diálogos, no caso os mais bem atuados e tudo mais, mas nesse vídeo era exatamente isso, diálogos marcantes. Ainda bem. Ou seja, não necessariamente diálogo bom, diálogo bem feito, mas também não monólogos, não frases, e sim diálogos, com duas pessoas tendo essa construção, entenderam? Márcio, por que você tá falando isso agora, do segundo pro primeiro? Porque é do segundo pro primeiro, eu quero aumentar um pouquinho o suspense em vocês. E, para aumentar esse suspense, ainda falarei de outra coisa, que é uma menção honrosa que eu precisei fazer. Por quê? Eu não podia colocar essa cena na lista porque vocês iam me massacrar. Mas eu gosto demais dela e precisava colocar ela de algum jeito, então menção honrosa. Márcio, diga tal cena rapidamente para poder ir para o primeiro lugar, porque curioso estou eu. Tudo bem, qual cena é essa? A cena de Vingadores 2, de Visão e Ultron. Bem no finalzinho do filme, então se você não assistiu Vingadores 2 e pretende assistir, pula novamente pro tempo que tá em algum lugar aqui do vídeo, para não tomar spoiler. Demência? E pra quem ficou, é a cena onde o Visão destrói o Ultron no finalzinho de Vingadores 2. A cena onde o Ultron chega todo destruído e tal, e o Visão começa a ter uma conversa com ele antes de destruir ele. E o porquê eu não coloquei essa cena na lista? Eu queria, mas Vingadores 2 não é um filme amado pelo público. Na verdade, eu gosto, não amo, sei que ele é um piorzinho ali dentro da Marvel. Não sei explicar exatamente o porquê, se foi do momento, se não foi, mas aconteceu. Eu me apaixonei por esse diálogo, eu decorei ele logo em seguida, tipo, eu vi ele, daí eu vi de novo e pum, daí eu já tinha decorado e já amava esse diálogo. E é por não ser uma cena muito marcante para a maioria das pessoas que eu não coloquei na lista, mas por ser uma cena que foi muito marcante para mim, eu coloquei na lista, até porque a lista funciona com base na minha opinião, então eu poderia muito bem colocar ele em primeiro lugar porque é minha opinião, mas enfim, eu sou um cara bondoso e vou colocar ela só como menção honrosa. Você tem medo.
De você. Da morte. Você é o último. Você deveria ser o último. E agora vamos descobrir quem foi o grande sortudo que conseguiu receber a grande honra de ser considerado o diálogo mais memorável dos filmes pela Forja Cinéfila, que é uma grande honra, como eu já disse. Para acabar com o suspense... It's time to stop. História de um casamento, não podia ser outro. E o que é História de um casamento? História de um casamento nada mais é do que a história de um divórcio. É a história de duas pessoas, no caso o Charlie e a Nicole, que estão se separando e tal, na verdade se divorciando, e o filme acompanha todas as etapas do divórcio, tendo muitos momentos muito impactantes para quem realmente já passou por alguma situação parecida e tal, porque o filme ele é muito realista e ele transmite uma emoção muito grande em todas as cenas. How are you doing? Principalmente em questão, que é a cena da discussão do Charlie e da Nicole. Todo mundo que tá assistindo aí já deveria saber que era essa cena. You always made me aware of what I was doing wrong, how I was falling short. Life with you was joyless. So then you had to go and fuck someone You shouldn't be upset that I fucked her. You should be upset that I had a laugh with her. E qual o lance dessa cena? O lance é, como eu disse, todas as etapas de um divórcio são exploradas nesse filme. E esse é o ponto onde toda a frustração, tudo de ruim que aconteceu com eles depois do término, acaba explodindo e um solta em cima do outro. E nesse momento o Adam Driver e a Scarlett Johansson se entregam na atuação. E o ângulo de câmera ajuda muito eles, a iluminação... Na verdade, não que ajuda eles, mas ajuda o resultado final, para que a cena fique tão incrível. E eles atuam como... Nossa, você assiste assim, não parece dois atores atuando como se estivessem discutindo. Parece que os dois atores estão realmente se odiando ali, se xingando, porque é muito realista. Eu odeio você. A emoção que eles passam e os argumentos que eles usam é muito forte. Até porque o filme inteiro ele fica nessa de quem tá certo e quem tá errado, através dos argumentos que cada um vai usando e como você vai descobrindo como que as coisas aconteceram. E essa cena, ele tem momentos muito incríveis no diálogo, onde ela diz, por exemplo, que ele era egoísta demais e ela nunca viu isso, e que só tá conseguindo ver agora que eles terminaram, ele falando que ele não se sentia mais amado por ela falando da traição dele, entre outras coisas, chegando ao momento mais marcante da cena, onde ele diz que ele acorda todo dia desejando que ela estivesse morta. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay. I hope you get an illness and they get hit by a car and die. E nesse momento ele começa a chorar, ela começa a chorar e ela começa a confortar ele, porque ao longo do filme a gente já viu que ela é bem mais forte que ele. Essa cena é incrível e merece com toda certeza o título de diálogo mais marcante dos filmes, pela Forja Cinéfila. Mas, para mais detalhes sobre a discussão deles, o que levou a isso, e uma análise mais psicológica de como o filme se desenrola até esse momento e como isso impacta nos dois personagens e tal, peçam aí que algum dia eu faço para vocês um vídeo sem e um com spoilers de História de um Casamento para destrinchar tudo sobre ele. É só irem aí e pedirem que algum dia sai, garanto. É a verdade, não minto. Mas, por hoje, infelizmente, vai ser apenas isso. Então, para todos vocês, tenham um bom dia e, para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Alguém me chamou? Com diálogos mais memoráveis. Ficou por ter... Ele, naquele ponto, ela decide... Porque... Agora continuando.